Olá a todos! Hoje vamos apresentar o nosso projeto final para o módulo de poluição marinha e métodos integrados de avaliação. O nosso projeto é sobre a avaliação de risco ecológico da contaminação por metais no sedimento do estuário do Rio Doce após 5 anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Para começar, irei dar uma breve contextualização. A produção mineral apresenta por anos um valor econômico e tecnológico alto no mercado mundial. A barragem é uma construção que faz a contenção de detritos e resíduos dessa atividade. O rompimento dela pode ser por conta da liquefação da massa, negligência da empresa e deve-se na construção e na vigilância. O rompimento dessas construções pode acarretar impactos ambientais de magnitude imensas, como foi o caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, na tarde do dia 5 de novembro de 2015. Considerado como um dos nossos piores acidentes ambientais, foi lançado de 30 a 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro. Esses rejeitos alcançou o Rio Doce e toda a sua extensão, desde Minas Gerais até sua foz, no estado do Espírito Santo. O estuário do Rio Doce, localizado no município de Linhares, Espírito Santo, foi altamente impactado pelo acidente. Como o ecossistema estuarino apresenta uma alta produção primária e, por conseguinte, uma grande diversidade biótica, o sistema desencadeou alterações crônicas com contato dos rejeitos. Foi estimado cerca de mais de 40 centímetros de depósito de metais, como ferro, dióxido de silício, alumínio e outros na margem do rio e da foz. E, ao mesmo tempo, um extermínio praticamente em massa da ictiofauna e dos invertebrados do estuário e dos ecossistemas ribeirinhos. Com base no que foi apresentado, a hipótese do grupo consiste que, mesmo após 5 anos, o sistema estuarino do Rio Doce ainda apresenta um nível significativo de metais que impactam diretamente a comunidade bentônica e têm possíveis efeitos de toxicidade no ambiente. Com isso, o presente projeto tem o objetivo de fazer uma avaliação de risco ecológico da contaminação por metais no sedimento da foz do estuário do Rio Doce, após 5 anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Essas análises dos impactos serão efetuadas a partir da agregação de 3 principais linhas de evidência: a química, ecotoxicológica e a ecológica. A primeira descreve quais são as substâncias químicas e as suas concentrações no ambiente. A ecotoxicológica avalia os efeitos sobre os organismos de diferentes níveis tróficos por meio de testes padronizados. E a ecológica avalia de maneira qualitativa e quantitativa as características ecológicas do ecossistema. Será feito também a análise de testemunho para verificar se existe algum padrão temporal de deposição ao longo dos anos. Agora eu vou falar da caracterização da área de estudo. A área de estudo localiza-se no estuário do Rio Doce. As amostras serão feitas na foz do estuário e, com isso, feita análises sedimentológicas, químicas e ecotoxicológicas. Para a coleta das amostras, serão coletadas em 6 pontos amostrais, com 3 réplicas em cada ponto. As amostras de sedimento serão coletadas com o auxílio do pegador Van Veen, de 40 cm de profundidade, e serão subamostradas a partir desse sedimento coletado o tamanho do grão do sedimento, análises físico-químicas desse sedimento e análises da macrofauna bentônica. Também serão medidos em campo parâmetros como pH, porcentagem de oxigênio dissolvido, salinidade e temperatura. Para as análises do testemunho, irão ser coletadas amostras de sedimento utilizando cores de 70 mm de diâmetro e comprimento de 48 cm, e feitas assim a análise da datação. Bom, na análise físico-química, começaremos com pH e oxigênio dissolvido, onde o oxigênio dissolvido será realizado utilizando o método de Winker, que é essa carinha na foto, e para análise de pH será utilizado um pHmetro, da marca Digimed, que é essa aqui também na foto. Para a parte de granulometria e carbonato, as amostras utilizadas para análise da distribuição e do teor de carbono serão secas em estufa em aproximadamente 60 graus Celsius por 5 dias. Após isso, seguindo a parte de cima do fluxograma, que é a parte referente à granulometria, as amostras serão separadas em frações de 100 gramas, onde elas sofrerão peneiramento úmido em uma área de 0,62 micrômetros
que separa as frações finais, que seria slitch argila, das frações grosseiras, que seria areia. O material grosseiro que ficará retido na peneira será levado novamente à estufa de secagem. Após a secagem, as amostras serão peneiradas por 15 minutos com auxílio do agitador e do conjunto de peneiras seguindo intervalo de meio, na escala de Wentworth. Em seguida, a fração retida em cada peneira será pesada para a posterior classificação granulométrica de Shepard. E, seguindo agora a parte de baixo, referente à quantidade de carbono, que, para a quantificação de carbonos, elas serão separadas em frações secas das amostras e utilizando o método de calcímetro de Bernard. As amostras serão expostas ao ácido clorídrico, 10%, em um Erlenmeyer adaptado a um tubo e sistema de vasos comunicantes. A reação do carbonato, que existe nas amostras em ácido, libera gás carbônico, que faz com que a água presente no tubo se desloque. Os valores obtidos serão comparados com o deslocamento de 0,5 gramas do padrão de carbonatos, que seria em torno de 99%. Para a parte do carbono orgânico total, que na sigla inglesa é TOC, foi analisado por combustão a 900 graus Celsius para o carbono total e utilizando a adição de ácido fosfórico para o carbono inorgânico, que será transformado em CO2 e determinado por um detector de infravermelho em um equipamento da Shimadzu, que são esses dois aqui acoplado, ao módulo de amostra, que são esses dois aqui embaixo. A análise de compostos orgânicos vai ser seguindo esse fluxograma. Ela será feita pegando 10 gramas de sedimento, extraído por ultrassom e uma mistura de 50 ml de hexano e acetona na proporção 1:1, 2 vezes. O extrato será concentrado em um evaporador rotativo até um volume de 2 ml em um fluxo de nitrogênio de até 1 ml. Em seguida, será passado por uma coluna de limpeza com gel de sílica, eluída com 50 ml da mistura de diclorometano hexano na proporção de 2:3 e concentrada para 1 ml em vapor rotativo e fluxo de nitrogênio. Para a parte de análise de metais, nós utilizaremos o método de extração sequencial de acordo com Tessier, Campbell e Bison, onde primeiramente as amostras serão pesadas e após as extrações, as 6 frações obtidas conterão os metais, nas 6 frações de F1 a F6. A primeira fração vai ser os metais trocáveis e solúveis, a segunda, os metais associados à fração de carbono, a terceira fração associados à ferrihidra, a quarta fração associadas à lepidrocrocita e a quinta fração será os piriticos. E no intervalo de cada fração, as amostras serão centrifugadas a 10.000 RPM durante 15 minutos e lavadas com água ultra pura. A determinação dos metais será realizada utilizando um espectrofômetro de absorção atômica Perkin-Elmer. E por fim, a datação do testemunho será feita da seguinte forma: as amostras de mente serão contadas por de 90.000 a 120.000 vezes, utilizando o detector de J-Harpier. A atividade do Celsius 137 será avaliada por meio de seu pico a 661 kV e o detector será calibrado por meio de vários nuclídeos emissores de raio gama. E serão utilizados materiais de referência da Agência Internacional de Energia Atômica para determinar a eficiência de contagem do detector na região do fotopico de radionuclídeos. Para os testes de toxicidade, serão avaliadas 3 vias de exposição. A primeira via, com sedimento total, será avaliada a taxa de mortalidade dos anfípodas. A segunda via, com interface sedimento-água, será utilizada larva de ouriço para analisar o desenvolvimento embrião larval. A terceira via será com tratamento de lutriato, na qual vai avaliar o grau de contaminação da água após o evento de ressuspensão, com a utilização do ouriço do mar para ver o desenvolvimento embrião larval dele. As amostras controles elas serão amostradas no estuário do rio Piraquiaçu para os testes de toxicidade. Para as análises da comunidade bentônica, os organismos, após a coleta, serão levados em laboratório, serão processados e passados por peneiramento com malha de 500 micrômetros, triados, fixados para identificação em nível de família. Com base nesses dados de identificação, será calculado a riqueza, a densidade total, a densidade relativa dos maiores grupos taxonômicos em cada ponto da amostra. Será utilizado os índices de diversidade Shannon e equitabilidade. Para a integração,
dos dados será utilizado a análise dos componentes principais a partir dos métodos estatísticos multivariados, no qual eles vão ter o objetivo de estabelecer a relação com variáveis que serão analisadas ao longo de todo o estudo. Para a comparação dos dados referentes à composição da comunidade bentônica, será utilizado os dados do artigo sobre os impactos do derramamento de rejeito na mina da Samarco, no estuário do Rio Doce, em 2017. Bom, aqui temos uma tabela que mostra as condições da coluna de água antes e após o impacto no estuário do Rio Doce. Esses valores representam uma média de pH, EH, do oxigênio dissolvido, da temperatura e da salinidade do estuário. Os resultados esperados são variação de parâmetros físico-químicos favorecendo a formação de óxidos de ferro. Isso ocorre devido à alta contrastividade no ambiente, como podemos observar a grande disponibilidade de ferro vindo dos rejeitos e aumento de oxigênio dissolvido. Proliferação de vias metabólicas anaeróbias, pela redução dos óxidos de ferro por atividade microbiana, já que em condições anóxidas, a oxidação dos compostos orgânicos via redução do óxido de ferro é mais energético do ponto de vista termodinâmico do que a redução de CO2. Solubilização de rejeitos de mineração. No caso, metais traços devido à capacidade de formar hidroxocomplexos e a absorção de metais pesados por zooplânctons, prejudicando toda a cadeia alimentar. Em relação à redução significativa do tamanho dos grãos sedimentados, soterramento e redução da diversidade, a sedimentação do rejeito modifica condições geoquímicas, e apesar do risco da liberação destes óxidos gastados, a matéria orgânica pode atuar na retenção dos metais traços, em conjunto da redução significativa do tamanho do grão do sedimento. E também o estudo nos mostra uma diminuição na densidade da macrofauna, tanto como a uniformidade e a diversidade, causada pelo soterramento que levou à mortandade significativa da macrofauna. Há uma grande possibilidade que estes metais traços e outros rejeitos de mineração ainda sejam encontrados em níveis significativos no ambiente, pois houve grande deposição destes na foz do estuário, e este estudo teve como finalidade analisar possíveis eventos de toxicidade nos organismos, tanto por mudanças físicas e biogeoquímicas do sedimento, quanto os efeitos de toxicidade crônica com o passar dos anos, além de também o risco de ressuspensão do sedimento contaminado, que estes são ocasionados por possíveis eventos esporádicos. Espero que tenham gostado e obrigada pela atenção.